que R$1 milhão. Como se R$1 milhão então, fosse algo razoável? Mas é que o salário não... Que jogador de R$1 milhão já se pagou aqui? Não, nenhum. Mas é que o salário não é a única... 900 mil tem um Guerreiro, né? É que o salário não é a única maluquice nessa negociação, Marcela. Digamos ainda que o Cruzeiro tivesse um investidor disposto a bancar 15 milhões de euros. Você está comprando por 15, você vai, para ter lucro, você vai precisar vender a partir de 16. Não dá para ter a garantia, apesar de as cifras terem aumentado. As cifras aumentaram com jogadores jovens, com jogadores na casa de 17, 18 anos de idade. O Luan, que é o melhor jogador do futebol brasileiro há algum tempo e que tem uma idade parecida com a do Ricardo Goulart, nunca apareceu nada nessa casa, de 15 milhões de euros. Ponto 1. 12 milhões de comissão. 12, é aí que eu vou chegar. 12 milhões de... Qual que é o natural, Marcelo? Em geral, quando você paga a comissão, você paga 10% do valor da negociação. Se a negociação é de 66 milhões de reais, você paga 10 milhões, 10%, você está pagando 6 milhões e 600 mil. Nesse caso, a comissão de 20%. É uma comissão acima do normal praticado. E, em geral, quem paga é quem está comprando. No caso, em geral, quem paga é quem está vendendo. Nesse caso, era o Cruzeiro quem arcaria com 12 milhões. 12 milhões de comissão eu acho um absurdo. Não dá para aceitar. Se eu sou conselheiro de qualquer clube e me apresenta uma conta dessa, eu falo, vocês estão malucos. Aí o salário também é... O salário na babesca. Eu só posso acreditar que, assim, vamos mandar, mas eles não vão aceitar mesmo. Eu só posso acreditar. Eu não consigo acreditar que isso seja verdade. E agora, essas loucuras só são possíveis porque os dirigentes depois não arcam com o seu patrimônio pessoal para ressarcir o clube. Certo também. É por isso que você pega um Fluminense e fica devendo quanto para o Scarpa? De acordo com os advogados do Scarpa, 78 milhões. Quer dizer, de não pagar... Não, 718 é o que falta, mas já pagou. Quem fez o acordo com o Scarpa a ponto de um clube chegar e ficar devendo um montante desse por jogador? Isso é arrebentar com os cofres do público, do clube. Sim. E, então, eu acho que só é possível porque não há uma responsabilização. Porque se o Itair soubesse que ele pode ser responsabilizado se o clube não conseguir retornar esse investimento, duvido que esse tipo de proposta seria feita. Só para lembrar casos malucos, Marcela. As opiniões aqui dos Sonhos de Esporte. Eu preciso conversar com o presidente do Cruzeiro para saber se realmente... Você vai conversar com ele? Só para lembrar casos malucos, saber Marcela. o que está acontecendo, de onde vem esse dinheiro, como é que vai, como é que ele está... E assim, a partir do momento que está formulado realmente, que mandaram esse documento, eles têm certeza que eles podem pagar. Eles têm certeza, porque vai que a China dá uma doida lá no time da China e fala, beleza, pode ir, agora manda o dinheiro. E aí? Seria pago em 3 anos, né? Isso. Léo, pode botar 10. Não, tudo bem, eu concordo com você que é um investimento que não cabe. Concordo com você. E acho, inclusive, que o Ricardo Goulart, por melhor reforço que seja, não vale isso. Também acho que não vale. Sabe que então, quanto ao Ricardo Goulart, eu confirmei que tem 27 anos de idade, completou 27 anos de idade. Eu vejo o Ricardo Goulart num momento meio que perdido quanto ao que ele pode almejar de carreira. Porque nos últimos meses, quando a gente cita Ricardo Goulart, são sempre situações envolvendo clubes brasileiros, o que torna inviável diante do que ele recebe. Sim. É meio que um mundo surreal, que a gente fala, mas não vai se confirmar, porque não há condição financeira que sustente isso. Ele tem 27 anos de idade, teve passagem num grande clube, no Cruzeiro. E depois teve grande destaque na China, como artilheiro, inquestionável, na China. Só que, geralmente, essa transição de China para a Europa é muito complicado. A gente imagina o Paulinho, mas o Paulinho jogou antes na Europa. E o Paulinho tem toda a ligação com o exceção, Tite, é a exceção da exceção. Então, o Ricardo Goulart, eu vejo que é alguém que busca tornar o nome dele algo mais natural para o público brasileiro, até para convocações para a seleção brasileira. E, diante disso, ele vê a dificuldade inerente de fazer essa transição China-Europa e busca, de uma forma surreal, algum caminho no Brasil. Só que o fator financeiro impede isso. Então, eu vejo o Ricardo Goulart como um cara atualmente, no cenário mundial, diante da ambição dele, meio perdido. Não sabe o que fazer, não sabe o que buscar. Porque você acha que ele poderia falar assim, eu abro mão do meu salário, desse salário... Isso ele não vai fazer, eu imagino que não. Há barreiras financeiras e há uma barreira na transição China-Europa, para ele. É um jogador artilheiro, mas eu vejo um cara que se meteu numa situação meio que sem saída, momentaneamente. É difícil. Porque ele tem espaço, qualquer time brasileiro. O Marcelo... Só financeiramente não há a menor condição. Se ele quiser voltar para o Brasil, ele vai ter que abrir mão do salário. Ele vai ter de abrir mão. Não sei se ele consegue... Ele tem contrato até quando com o Guangzhou? Renovou recentemente o contrato e com aumento de salário. Marcela... Eu acho que nem é vontade dele. Não, é vontade dele voltar ao Brasil. Vontade, ele vai ele acabou de renovar o contrato? Porque ele tinha esperança de que renovaria... Ele tinha esperança de que voltaria para o Palmeiras. Quando o Palmeiras
Declinou e falou, não temos condição, não dá. Ganhando 1.700.000, Nicola? Ele tá achando que ele vai ganhar R$1.700.000 aqui no Brasil? Ele tem como achar Todo esse isso? período houve cogitação dele, algum time europeu, algum movimento? Não, ele troca de empresário, Nada. para conseguir alguma coisa na Europa e não se cogita. É assim, Marcela, a gente precisa entender o contexto. Não cabe pagar mais de R$1 milhão para qualquer clube brasileiro. Mas não dá para imaginar que esse clube brasileiro que planeja uma contratação dessa seja o Cruzeiro hoje por conta de todas as dificuldades financeiras do clube. Isso não tem nada a ver contra a instituição. O Cruzeiro é gigante, tem um dos melhores elencos do país. Mas esse mesmo Cruzeiro administrado pelo Itair Machado, no começo do ano pegou um empréstimo de R$50 milhões. Vou repetir, no começo do ano o Cruzeiro pega um empréstimo junto a um banco de R$50 milhões para pagar salários da antiga administração, que deixou uma série de problemas, também é verdade e também precisa ser dito, do Gilvan, era para pagar 3 meses de salários, direitos de imagem, folha, e para pagar as contas mais emergenciais. O Cruzeiro prometeu devolver esse dinheiro na metade do ano. O Itair, em uma entrevista recente, disse que esse dinheiro vai ser devolvido no fim do ano. Como é que um clube que pega R$50 milhões para pagar dívidas vai se meter numa contratação que terá um pacote total de R$152 milhões, Marcelo? Porque são 66 milhões da contratação, 12 milhões da comissão e mais quase 2 milhões de salário por mês. Você multiplica 2 por 39, que equivale ao 13º e os salários por 3 anos, a gente está falando em R$152 milhões. Não pode. Os dirigentes de futebol no Brasil, eles têm que ter a preocupação com a saúde do clube. Sim. Olha, tem o Sons de Esportes participando e dando sua opinião em relação a esse caso Ricardo Goulart no Cruzeiro. Esse valor para um jogador para jogar no Brasil é loucura. 78 milhões dá para montar um bom time. Luiz está falando que o Ricardo Goulart é bom jogador, mas o que ele tem de especial que nenhum clube mediano da Europa não viu. E o a Rê está falando, é algo surreal. Com o valor usado para trazer o Goulart, dava para investir em outras posições mais carentes, jogadores bons e que resolveria o nosso problema. É aquela coisa do velho ídolo, né? Do cara que já foi vitorioso. E tem um negócio também. O Rômulo tocou num ponto importante. É bom pro staff do jogador o nome dele estar aqui de novo, né? Sim. É bom pro staff do jogador o nome dele estar aqui de novo. É muito conveniente. Então, não vamos esquecer de que o próprio jogador se beneficia muito. Até com essas pretensões que o Rômulo lembrou, que acho que qualquer jogador natural que tenha, sim, é muito bom o nome dele estar na roda o tempo todo, né? Tá bom. Guangzhou Evergrande disse o seguinte, não. Legal. Legal em chinês, que eu não sei como é que é. Como é legal em chinês? Sei, legal. Legal. Não sei, mas eu imagino que o Ricardo Goulart é acho que é o extremo daquele famoso dilema entre o dinheiro e ambições mesmo, e sonhos de carreira, né? Eu imagino que ele deve ficar muito incomodado quando ele vê a lista de convocação de seleção e nem o nome dele nem é sequer cogitado. Ele tem, ele tem uma convocação só em seleção brasileira, não tem nenhuma trajetória em seleção. Sim. Isso é fruto do desempenho dele na China, porque ele está na China. Sim. Ele não construiu nada anterior que tornasse o nome dele consolidado. Ele já foi para a China, depois de bons desempenhos no Cruzeiro, mas não o suficiente para ele se mas aí será que não tem um erro da avaliação então, da comissão também? Mas aí será que não há um erro de avaliação da comissão técnica da seleção? Porque alguns jogadores que atuam na China foram convocados. Todos, óbvio, com histórico... Históricos maiores, é questão histórica. Não é histórico maior, é histórico com o Tite. Mas sim, mas o que define convocação é o técnico. Mas será que o Tite, quando manda o filho dele para ir ver jogos dos caras na China, ele não está atento ao que está rolando? Porque o Ricardo Goulart foi eleito o craque do campeonato e o artilheiro nas últimas 3 temporadas. Então esse cara é um cara que merecia ter, pelo menos, sido observado. Fazendo a ressalva de que o futebol chinês não é parâmetro. Mas se o Renato Augusto estava sendo convocado... Outra posição. Tá bom, mas se o Renato Augusto foi convocado porque o Tite por conta da relação. O Paulinho da mesma maneira. O Paulinho da mesma maneira, Léo. Não ia ser nem cogitado. Mas é que assim, mesmo o Paulinho, se não fosse realmente confiança do Tite, porque ele estava na China quando ele começou a ser convocado. Mas é que a China não pode ser causa de veto a um jogador de maneira imediata e permitir a outros dois, por conta de uma relação, serem convocados. Eu acho que assim, se o cara tá voando na China, ele tem que ser pelo menos testado. O Renato Augusto e o Paulinho, se eles estivessem jogando na Antártida, eles seriam convocados pelo Tite.
Sim. E não é isso aí, Verdade. independentemente da crítica ao E Tite, aí você todo não tem técnico muito, tem mas isso, você não hein? tem muito o que fazer, cada um tem os seus... Não dava os para ter seus... dado uma olhada no Ricardo Goulart durante... Será que eles Mas não... talvez ele tenha dado. Não, Eu não Convocado, consigo convocado. tratá-lo como um grande convocado. injustiçado, não. Eu também acho que não. Eu E outra acho que ele merecia ter sido um grande observado. injustiçado não, e acho também muito difícil o Tite não ter dado uma olhada. Como ele Não, olhou mais na que olhar, não. China. Então, vou mudar porque também o Maurício também não entendeu. Não é olhar. Na teoria, observado ele foi porque quando o filho do Tite vai à China para observar o Paulinho pelo Guangzhou Evergrande, Sim. ele obviamente está vendo o Ricardo Goulart. Certo. Se o Ricardo Goulart é o craque do time, é o craque do campeonato e joga no time do Paulinho, ele viu o Ricardo Goulart. Eu acho que ele tinha que ter sido convocado para que essa análise, essa avaliação fosse feita nos treinos e eventualmente num jogo. Isso não tem nada a ver com o Cruzeiro, com o Palmeiras, isso tem a ver Outra com, coisa, com todo o fato mundo, de ser todo um jogador... mundo tem o seu jogador que... Todo técnico confiança. tem o seu jogador Sim. de confiança. A gente técnico lembra do tem. Filipão com o Henrique, Não, também todos zagueiro, que têm, ninguém todos fala. O Leão Pode levava o Jorginho levar. Cantinflas para todo lugar. Exatamente, Sim. cada um Leomar, tem. Leomar. Assim como você também tem os seus Leomar. amigos Leomar que que são de a confiança, nota suas dele era fontes, nota acontece. 7, né? Sete, Falou, nota 7. lembra? Nota 7. Tô convocando um cara Talvez nota 7. o fato de ser artilheiro na China não sustenta, independentemente do Sim, histórico sim. em relação com o técnico. Parece que para o Goulart era necessário que ele tivesse tido um tempo ainda maior de histórico no Brasil para se solidificar. Ser Ou ter artilheiro na jogado, China. ter jogado com o próprio técnico. Ah, isso aí também. então. Aí Se era, tivesse ido no era o Corinthians, já sonho. ajudava. Aí era o sonho. Ó, o Ryan Alves está dizendo assim, eu não conheço esse Ricardo Goulart, mas é caro ele, né? Ele é torcedor urso. O Faz Ryan. sentido, porque o ele Ricardo foi Goulart foi bicampeão brasileiro em 13 e 14, né? Esse 14. Então Faz foi dois. mais ou menos o período Ele que o tá urso dormindo. dorme. Ele eu não conheço. Que coisa, né? Caro esse menino. Pois é caro. E falando em